Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para contar para os irmãos, compartilhar mesmo aquilo que eu entendi do texto do pastor Leandro Ferreira, que se chama O Rei que dá a vida eterna. Esse texto ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi o pastor quem escreveu esse texto, o pastor Leandro, vou apenas ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos ter a compreensão que Tu és o Rei dos Reis, que Tu morreste e ressuscitaste, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna ao lado de Deus. Obrigada, Pai, que nós possamos ter essa gratidão no coração todos os dias da nossa vida. Em Teu nome que oramos. Amém. O texto bíblico hoje está em Lucas, capítulo 23, versículos 33 até os 56. E diz assim, ó: Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ué, ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salva você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu? A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, e a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este era um homem inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do Conselho Superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e enrolou num lençol de linho, depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira, e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Amém? Bom, esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o pastor Leandro Ferreira escolheu os versículos 37 e 38 para serem os versículos chaves. E esses versículos dizem assim: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Depois que Jesus repartiu o pão
e bebeu o cálice, né, que a gente chama de Santa Ceia, que era a ceia, a última ceia que ele tomou com seus discípulos, Jesus foi preso e foi crucificado. O Messias que Deus ungiu, que Deus escolheu, foi chamado Rei dos Judeus e foi morto pelos romanos como um criminoso, né? Então hoje muitos de nós ficam escandalizados, né, com o que aconteceu, como os romanos trataram Jesus. Mas hoje em dia nós vemos o que os religiosos, muitos dos religiosos estão fazendo com as palavras de Deus, com as coisas que o Senhor ensinou, né? Então, assim, às vezes, para muitas pessoas, a religião é mais importante do que a palavra de Deus. Então, a gente critica o que aconteceu lá na crucificação, o que aconteceu com Jesus, mas muitas coisas acontecem hoje no nosso meio. Talvez se Jesus viesse hoje, ele seria crucificado novamente. Porque quem crucificou Jesus Cristo não foi o pessoal do povo, foram os religiosos. Então, o rei que não conseguia salvar a si mesmo, isso é o que eles diziam, né? Como que pode, né? Um rei sendo morto entre criminosos. Ele não era o bambambam? Como que ele estava lá, na cruz, com 2 bandidos? No entanto, Jesus veio ao mundo para ser um rei num reino espiritual, que é o reino de Deus. Então, muitos não podem perceber isso. Mas o reino de Jesus não é desse mundo. Jesus é o rei que não é salvo pelos seus súditos, não é servido por eles. É o rei que ninguém dá vida. Jesus não salva a si mesmo. Jesus é o rei que dá a vida dele pelos outros. Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele sabia muito bem qual era a missão dele, ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo e por quem ele estava fazendo. Por cada um de nós pecadores que ele amou desde sempre. Então, Jesus não se salva a si mesmo. Ele é o rei que dá vida pelos outros, e a inscrição que estava na cruz era: este é o rei dos judeus. Que está anunciando o quê? O motivo pelo qual ele estava sendo morto, né? Sendo condenado. Mas também aquela inscrição estava anunciando um rei divino, que estava entregando totalmente a sua vida para que a gente pudesse ter vida eterna. Para todo aquele que com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, possa ter o privilégio de passar a eternidade com Deus. Então Jesus, ele acabou sendo morto entre 2 criminosos. Que coisa mais triste, né? Então, quem olha, pensa: nossa, veio, dizia que era rei e morreu entre 2 bandidos. Mas na verdade aquilo tinha uma significação maravilhosa, que ele veio para morrer por nós, que somos pecadores. Um dos ladrões crucificados, que estava assim ao lado de Jesus, ficou xingando Jesus, tirando um sarro, reclamando, né? Porque ele não reconheceu que Jesus era o rei, ele não reconheceu Jesus como salvador da vida dele. Muitas vezes nós mesmos criticamos aquele ladrão murmurador, mas nós murmuramos também e não reconhecemos muitas vezes na nossa vida o senhorio de Cristo, né? Fazemos as coisas estabanadamente. E aquele homem só queria saber de sair da cruz, só queria saber de viver. Então ele ficava jogando as coisas na cara de Jesus. Muitas pessoas assim o fazem, desprezam Jesus, não aceitam como o rei que concede a vida eterna. Eu mesmo tenho um amigo que eu prezo muito, um amigo muito querido, que ele não perde uma oportunidade de falar mal, ou tentar me humilhar, ou escarnecer daquilo que eu acredito, quando eu publico alguma coisa no Facebook. E eu confesso que eu tenho, assim, desejo de bloquear aquele meu amigo, sabe? Ele é tão querido, nós temos uma amizade de 40 anos, mas o cara não respeita aquilo que eu acredito, né? Ele não crê que Jesus é o Rei dos Reis, ele não crê na vida eterna. Mas nós temos que pedir ao Senhor tolerância, né, com essas pessoas, para que nós possamos, independente delas nos ofenderem ou não, dizermos o que elas precisam ouvir. Porque um dia, quando
houver o grande trono branco, ela não pode dizer, ah, eu não sabia, eu não ouvi, eu fui poupado da grande verdade. Não. Então nós temos sim que pregar a palavra, falar de Jesus. E se as pessoas creem ou não, paciência, mas confesso, irmãos, vontade não me falta de bloquear aquele cidadão, porque ele escarnece o tempo todo. Então, o outro ladrão, que era uma pessoa mais com discernimento, né, temente a Deus, o que ele faz? Ele pede para Jesus, ele roga a Jesus que se lembre dele, porque ele reconhece que Jesus é o rei. E o que Jesus diz? Ó, fica tranquilo que você vai estar comigo lá no paraíso. Então, eu entendo dessa passagem, né, porque muitas pessoas falam assim, nossa, tinha uma vida tão promíscua, fazia tantas coisas erradas, agora virou crente, agora acha que tudo que ficou para trás será perdoado? É assim mesmo. Tudo que ficou para trás vai ser perdoado. O Senhor vai jogar todos os nossos pecados nas profundezas do mar e não vai se lembrar dele. Obviamente que as consequências de muitos dos nossos pecados, nós vamos ter que arcar com elas. Mas não que o Senhor nos julgue por ela, nos julgue por cada uma das coisas que fizemos de errado. Então não importa o tempo, se foi no último momento como aquele ladrão na cruz ou quando a gente era criança. O importante é que nós reconheçamos de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Ele veio para nos salvar e buscar a santificação a cada dia. Porque também não adianta, né, irmãos, falar assim, não, aceitei Jesus e não existe mudança de vida e a pessoa continua sendo a mesma, vendo pornografia, sendo promíscua, odiando os outros, né? Então, aceitar Jesus Cristo implica numa mudança de vida, né? As pessoas reconhecem que você já não é mais a mesma pessoa. Então, nós não somos melhores que aqueles dois ladrões ao lado de Cristo. Nem o ladrão que a gente diz que é mau e nem o ladrão que a gente diz que é bom. A gente é pecador como ele e temos que confessar os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Não passa um dia sem que a gente deixe de pecar. Então nós já estamos crucificados, estamos mortos ali com Jesus Cristo. Mas juntamente com Cristo, a gente teve vida. E a gente tem que viver pela fé no Rei que dá vida eterna, como está lá em Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então, a última frase do nosso manancial é: você é súdito do Rei Jesus, o Rei que deu a vida por você, mesmo você sendo um pecador. Amém? Então, mesmo que a gente seja o pior dos piores, o Senhor teve misericórdia de nós e morreu por nós também. Então, que sejamos realmente aquelas pessoas que se arrependem a cada dia e estão aos pés do Senhor Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém, solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudade.